Fala galera, professor Rafael de Filosofia. Nesse vídeo a gente vai encerrar o assunto do Nietzsche, né? Eu pensei que ia render duas aulas, né, parte um e 2, mas teve que ter essa terceira para não ficar muito grande. E só porque ficou alguns conceitos importantes dele de fora, né, que a aula passada foram 20 minutos de vídeo e ia ficar muito cansativo para vocês. E aí eu resolvi deixar então nessa parte 3 os conceitos que ficaram de fora, que são importantes na filosofia do Nietzsche. Mas antes de entrar nisso, eu quero fazer uma consideração sobre a atividade que eu deixei para vocês sobre o apolíneo e dionisíaco. Porque nessa atividade, teve alguns alunos que não fizeram, eu não sei se eu não deixei claro, mas alguns alunos fizeram diferente do que eu havia pensado. Alguns fizeram certo, beleza, mas teve alguns que fizeram diferente. Seguinte, quando eu falei de dar exemplos de apolíneo e dionisíaco, eu pensei em exemplos de confronto entre esses dois. Então teve aluno que fez direitinho, mas teve aluno que fez o seguinte, ó, o filme tal é isso, e o filme X Y é aquilo. Entendeu? Tipo, esse é Apolíneo e esse é Dionísio, e é dionisíaco. E no caso eu queria o embate. Um filme só que seja apolíneo e dionisíaco. Ou um exemplo pessoal que seja que tenha esse embate do Apolo com o Dionísio. E não dividir, sabe? Um é isso e o outro é aquilo. Não era isso que eu queria. E vários alunos fizeram isso, né? De falar, ó, o filme tal é apolíneo, o filme tal é dionisíaco. E aí que tá, muitos alunos nem explicaram o porquê do filme tal ser dionisíaco ou apolíneo, né? Partindo do pressuposto de que eu assisti todos esses filmes que vocês falaram, né? Então não, por exemplo, foi citado muito o filme Matrix, esse eu assisti. E o Matrix, sempre que ele foi citado, ele foi nessa ideia de dividir um filme do outro, né? Ele foi colocado como apolíneo. Mas a gente pode, no Matrix, identificar o apolíneo e o dionisíaco. Porque o Neo, né, que é o personagem do Matrix, ele é todo diferenciado, né? O cara ele tem aquela cena, né, que o cara atira, ele vai desviando assim da bala, não tenho coluna para imitar ele, mas ele vai desviando assim, ou seja, é um cara grande, um cara que se destaca, e nesse caso de desviar das balas, é um cara calculista, sabe como se movimentar, tal, tal, tal. Mas no final do filme, e aí é um spoiler para quem não viu Matrix, acredito que todo mundo já tenha visto, no final do filme ele morre, provando que o grande Neo, que se destaca, morre igual todo mundo. Né? Isso é Apolo e Dionísio brigando. Tá? E muita gente colocou, por exemplo, o filme Diário da Paixão. E eu fiquei curioso, porque muito aluno colocou esse filme. Só que eu nunca vi o filme, ninguém explicou. E aí teve uma aluna que eu vou até agradecer ela, é a Mariana do terceiro B, se não me engano. A Mariana foi a única que me explicou por que o Diário da Paixão tem esse conflito. E no caso, ela conseguiu identificar a parte apolínea e dionisíaca no filme, e me deu exemplo. Estava curioso de tanto ver Diário da Paixão e a Mariana me explicou. Então, valeu, Mariana. E enfim, era isso que eu queria essa briga, não exemplos separados. Né? Até por exemplo, no filme, quer dizer, na aula eu dei o exemplo do filme Cisne Negro. Pensa, a menina dança balé perfeitamente, toda com a simetria, com a ordem e tal, se apresenta e é lindo. Aí ela sai da apresentação, tira o salto e o pé tá machucado. Aí que tá Dionísio. Ela é carne, ela é sangra, certo? Aí que tá o Dionísio. O Apolo, apresentação. Depois ela vai tirar o salto e tá com o dedo machucado, a sapatilha machuca, enfim. Isso é o conflito de Apolo e Dionísio, certo? Alguém que se destaca e depois alguém que é igual a todo mundo. Até teve uma conversa da minha avó com meu tio, que é um bom exemplo também. Eu devia ter falado isso na aula. Minha avó e meu tio estavam discutindo sobre a grandiosidade e a pequenez do ser humano. Não com essas palavras, mas eles estavam tipo assim. O meu tio estava falando do quão grande, quão grande pode ser o homem, vários grandes feitos que o homem fez. E minha avó rebatendo, dizendo que não é tão importante, falando do papel insignificante do homem, né? E eles estavam discutindo sobre isso. E eu ouvindo, eu pensei, meu, engraçado que eles estão discutindo, falando coisas opostas, mas, usando a visão nietzschiana, os dois estão certos. A gente é Apolo e Dionísio, né? A gente, ao mesmo tempo que pode se destacar,
mesmo assim a gente ainda é uma criatura também insignificante, que morre como todo mundo, certo? Ou seja, para o Nietzsche os dois estão certos, mas cada um só está vendo um lado. Enfim, fiz as minhas considerações sobre essa atividade. Vamos agora ver os conceitos que ficaram de fora do Nietzsche. Vontade de potência, coloquei aqui. Eu coloquei barra poder porque vocês podem encontrar como vontade de potência, mas também podem encontrar como vontade de poder. A gente já viu a vontade de verdade, que é o impulso que faz a gente querer ver a verdade das coisas, que para o Nietzsche foi esse impulso que fez a gente construir o mundo apolíneo. E agora a vontade de potência, que é essa força motriz, essa força que a gente sente como uma ambição de conquistar algo, de realizar algo, coloquei em vermelho, né? Realização, ambição, principal força motriz, é o que nos move para realizar algo, certo? Essa é a vontade de potência ou vontade de poder para o Nietzsche. É um conceito importante também. E o Nietzsche vai separar dois tipos de pessoas, os ativos e os reativos. E ele deixa claro que a grande maioria das pessoas são reativas, né? E ele vai dizer o seguinte: os ativos são os que querem expandir sua vontade de poder. Ou seja, sentem a ambição e estão preocupados em realizar os seus projetos. Os reativos são pessoas ressentidas, como a gente viu na aula passada, que querem diminuir a vontade de potência dos outros para se igualarem. Ou seja, é alguém que tenta impedir o avanço. O cara está lá produzindo algo legal, aí chega o cara, mas tem essa lei aqui que se você quiser fazer isso, você tem que fazer isso. Ou seja, vai limitando o cara, sabe? Vai broxando a vontade de potência do outro. E para quê? Para se igualar. São pessoas ressentidas que não conseguem se realizar, não conseguem seguir a tua vontade de potência e focam em rebaixar o outro para se sentir igual, para se igualar. E aí você tá lá, se esforça para ir bem em uma prova, você vai ativo, você está se esforçando, tem ambição de ir bem, tem ambição de passar, vai, faz a prova e tira 9, foi super bem, tira 9. Aí vem a pessoa aí que, sei lá, tirou 5 e vem, mas a sua prova estava mais fácil que a minha, né? Ou, você, claro, conseguiu 9, você é amigo do cara que fez a prova, né? Tá, ou seja, querem usar argumentos para abaixar a tua vontade de potência, certo? Porque não conseguem ser ativo e aí tenta te rebaixar para estar mais próximo de você. Beleza? Bom, outro conceito importante do Nietzsche é o conceito do super-homem, né? Esse é bem famoso, tem várias charges, né, do Nietzsche com o bigodão e com a camisa do super-homem voando, né? Não sei se vocês já viram essas imagens. E esse é o nome em alemão, né? Übermensch, super-homem. Foi traduzido para nós como super-homem, mas seria algo além do homem. É isso que o Nietzsche quis dizer, tá? Algo além do homem. E aí foi traduzido em português como super-homem. Mas beleza, né? Encaixou. O que é o super-homem para o Nietzsche? O homem que se levanta sem muletas fazendo sombra, né? Sem muletas metafísicas. Ou seja, o cara que consegue ficar de pé sem precisar de uma muleta metafísica, ou seja, alguma ideologia que faça ele suportar esse mundo. Como o exemplo do Platão, que eu dei no vídeo passado, né? Que cria o mundo das ideias, né? Que cria um além-mundo para você conseguir ficar de pé. Ou como o exemplo do cristianismo, que também falei na aula passada, né, que para o Nietzsche também é uma filosofia covarde, que não aceita o mundo da vida e cria um outro, certo? E as pessoas, para suportarem o mundo real, o mundo da vida, criam um além-mundo para conseguir ficar de pé. Ou seja, é uma muleta metafísica. O super-homem para o Nietzsche é alguém que se mantém de pé, sem a muleta metafísica, alguém que se mantém de pé e aceita o mundo da vida, aceita o mundo que é Apolo e Dionísio, certo? Aceita esse mundo em que a gente não tem a verdade, não tem esse controle. Né? Lembra que ele é o filósofo do impulso. Há coisas que escapam ao nosso controle e assim é a vida. Eu não preciso criar filosofias devido à minha vontade de verdade, né? Criar filosofias para conseguir dar conta e eu me levantar para aguentar a vida. Não, o super-homem aceita o mundo como é e aceita o risco de morte. Né? Eu quero isso, né? Se é isso que a minha vontade de potência deseja,
eu vou aceitar o risco de morte e eu vou me dedicar àquilo, certo? Como exemplo do filme Clube da Luta que eu falei para vocês, do biólogo, né? O cara fala, meu, vai se matricular na faculdade de biologia, senão eu volto e te mato, o cara fala no filme, né? Então é isso, esse é o super-homem do Nietzsche. Sem muleta metafísica, aceita o mundo da vida, que para ele é um mundo como é, um mundo real, e aceita o risco de morte. E aí, para finalizar o Nietzsche de vez, precisamos também ver outro conceito super famoso, que é o conceito do eterno retorno. Né? Inclusive, para quem assistiu a série Dark, vai entender numa boa. Tem até a frase do Nietzsche sobre o eterno retorno. E também do Schopenhauer. Né? Eu falo disso depois, vou explicar o que é, daí eu falo disso sobre o Dark também. Então, o eterno retorno é uma proposta do Nietzsche, uma proposta norteadora do agir. Ele vai dizer o seguinte, imagine que um anjo vem até você e fala que tudo que você fez na vida, das pequenas coisas às grandes coisas, tudo que você fez vai se repetir eternamente, como um eterno retorno. Você vai viver todos os seus momentos, as tristezas e alegrias, tudo de novo para sempre. Vai fazer esse retorno eternamente, né? Por isso eterno retorno. Aí ele fala, essa pessoa que te diz isso, para você, ela seria um anjo ou um demônio? Ou seja, você achar que a tua vida vai se repetir eternamente, é algo legal ou é algo ruim? E ele fala isso, e por que é uma proposta norteadora do agir? Porque ele quer que você haja pensando nisso. Você tem que agir de modo e que seria legal se a sua vida se repetisse eternamente. Então, se essa pessoa seria um demônio, se isso seria ruim, você está vivendo errado, para o Nietzsche. Tá? Então, ele é um filósofo que afirma a vida. Né? Ou seja, para a vida ser boa, para você pensar se você está vivendo bem, essa proposta deve lhe agradar. A proposta do eterno retorno. Certo? Haja de modo a eternizar os seus instantes. Certo? Tudo que você faz, pense que vai repetir para sempre. Tá? É assim que você deve viver a vida, de acordo com Nietzsche. Certo? Outra frase dele, essa sem dúvida é a mais famosa. Deus está morto. Geralmente só aparece isso, né? Eu coloquei reticências porque a frase não acaba aí. Ele diz, Deus está morto. E nós o matamos. Fomos nós que o matamos. E nós o matamos. Então o que ele quer dizer com isso? Bom, o Nietzsche, gente, antes dele estudar filologia, né? E antes dele ser filósofo, ele ia ser padre, ele estava estudando para ser padre. Só que ele estava vendo que a Alemanha da época dele era uma Alemanha que já não vivia a sua vida baseada em Deus. E a gente vê que o mundo no Renascimento tem aquela troca, né, de teocentrismo para antropocentrismo. Né? O Nietzsche ele vai ver que na época dele as pessoas já não vivem mais segundo a ideia de um Deus. Né? Por exemplo, na época dele se permite outros tipos de pensamento. Então, pensa bem, Deus é a verdade. Mas ainda assim é permitido você pensar de outro modo, ou outras pessoas seguirem outra filosofia e tocarem a vida. E ele diz que isso aí está matando Deus. Aquele poder que Deus tinha na vida das pessoas não existe mais. Né? O filho ficava doente, você rezava para Deus curá-lo. Hoje você pode até rezar, mas você vai levar ele no hospital. Né? Ou seja, a presença de Deus na sociedade não é mais a mesma. E ele diz, Deus está morto. E nós o matamos. É isso que ele quer dizer. As pessoas deixaram de ter aquele cuidado que se tinha ao falar de Deus. Né? Quando lê a Bíblia, por exemplo, essa parte me interessa, essa não. E tudo bem, ninguém fica questionando que você deve levar a Bíblia a ferro e fogo. Né? Então as pessoas, isso me interessa e essa não. Mas se isso te interessa e essa não, o que justifica, o que fundamenta que só o outro que você gosta é válido? Né? Então esse tipo de coisa, das pessoas acabarem fazendo o que quer e não se importando muito com esse Deus que seria a verdade, é o que levou Nietzsche a dizer que Deus está morto e nós o matamos. E isso é um paradoxo, né? Porque você não pode falar que Deus está morto, porque se ele existe e ele é imortal, não faz sentido ele morrer, certo?
Mas o Nietzsche brinca com esse paradoxo. Ele escrevia muito bem, então ele curtia brincar com as palavras dessa forma aqui. Deus está morto, é algo que chama atenção. Né? Você pode dizer, eu acredito em Deus, ou eu não, mas dizer que Deus está morto chama atenção. Né? E de fato essa frase chama bastante atenção. Tanto que é uma das mais famosas. E aí eu deixei por último aqui tem uma frase do Nietzsche aqui em alemão, né? Es denkt in mir, que significa algo pensa em mim. Por que eu deixei isso aqui no final? Porque eu quero que fique claro para vocês a influência do Nietzsche, não só do Nietzsche, do Schopenhauer também, que veio antes, inclusive, mas principalmente do Nietzsche, na obra do Freud. Porque o Freud é o pai da teoria do inconsciente, né? Ele que vai elaborar uma teoria sobre o inconsciente, né? Inconsciente. E há uma influência clara do Nietzsche e do Schopenhauer. Schopenhauer por propor aquela vontade que nos move, que a razão nem sempre dá conta. E agora o Nietzsche vai falar, algo pensa em mim, né? Algo que eu não controlo. Com esses impulsos que ele diz, né? O Nietzsche dizia, por exemplo, que se você fosse encontrá-lo em sua casa, ele não sabe quem que ia abrir a porta para você, porque tinha pelo menos 6 personalidades dentro dele, e cada dia ele podia acordar com uma, não cabia a ele escolher qual Nietzsche iria te atender ao abrir a porta. Ou seja, algo pensa em mim, tem algo que me move. E aí, isso bateu no Freud, influenciou o cara, e o Freud é o cara que faz a teoria do inconsciente. Que se tivesse aula presencial, a gente ia ter mais tempo de aula, dava até para falar um pouco do Freud, mas nesse formato de aula remota eu vou acabar não falando, né, porque o tempo é menor aqui nas videoaulas, e eu preciso falar de outros filósofos também, tá? Então, beleza, eu queria que vocês tivessem essa consciência, né, tanto do Schopenhauer e depois do Nietzsche, que tudo isso foi acontecendo para o Freud ali, né, que vivia junto com eles, né? O Freud ele é contemporâneo do Nietzsche, embora ele seja mais novo, ele chegou a coexistir com o Nietzsche, né? Enfim. E outra consideração que eu ia falar no comecinho e acabei esquecendo, é sobre a atividade que eu passei para vocês, onde eu falava daqueles 2 amigos que gostam da menina, se não me engano eu dei o nome de Clara, né? E João e Pedro. E eu pergunto o que Nietzsche falaria e o que Schopenhauer falaria. Óbvio que eles não estão vivos para a gente perguntar o que eles acham, mas a partir da filosofia deles dá para a gente ter uma ideia. Né? E aí, por exemplo, Schopenhauer a gente viu que era um cara que via que a vontade era a essência de tudo, mas que a vontade era o que causava sofrimento, e ele queria encontrar medidas que cessassem a vontade. E uma dessas medidas era o altruísmo. Então a gente pode supor que o Schopenhauer falaria para o Pedro não sair com a Clara e ser altruísta com seu amigo João e cessar, tentar fazer com que cesse as suas vontades, porque isso levaria ao sofrimento. Já o Nietzsche, que é um filósofo do impulso, né, que fala que se você sentir a vontade, você tem que você não pode negar a tua vontade por uma ideia abstrata, né? Ele vai dizer para você ir, né? E naquele sentido de moral, da moral do bom e do ruim, ao invés do bem e do mal, o Pedro não seria alguém mau moralmente, né? Para Clara, o Pedro era bom, né, no sentido de ser melhor, mais atraente do que o João. E o João tinha que lidar com isso, certo? No caso, seria aí aquela moral do Senhor. Seguindo a moral do Senhor, o Nietzsche provavelmente iria propor para o Pedro ir lá e sair com a Clara, e o João que lide com isso, que a vida é assim, beleza? Então é isso aí, galera. Qualquer dúvida, manda mensagem e vamos se falando. Valeu!